Gente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia de aula, novamente, né? Vocês estavam esses dias aí com tia Thaís, mas agora a gente vai voltar com as nossas aulas de português, de história, de inglês, de arte, certo? E para começar a semana, vocês sabem que toda segunda-feira a Thaís contava a história da semana para vocês. Só que essa história ela fica no livro de português, e o livro de português ele tá comigo para poder dar aula para vocês. Então, a partir de agora, enquanto a gente vai nesse método de aula remota, eu vou estar contando a história da semana para vocês toda quarta-feira. Quando eu estiver com vocês, vocês vão ter o momento da história da semana, certo? Então, a gente só vai mudar a data em que acontece o dia da semana que acontece a história, certo? Ela não vai deixar de acontecer. Toda semana nós vamos estar tendo um momento da história da semana, certo? Então, a história de hoje é a história da lebre e da tartaruga. E ela começa assim. Certo dia, encontraram-se a tartaruga e a lebre. A lebre quis propor uma aposta à tartaruga. Quem chegaria primeiro à festa da Margarida? A inocente tartaruga aceitou, encantada, e começaram a corrida. A lebre pensou: eu chegarei antes da vagarosa tartaruga. Quando já estava correndo há um tempo, a lebre viu um campo de cenouras e não resistiu à tentação de comer algumas delas. Oh, como são boas, dizia a lebre, enchendo a barriguinha. Depois, a lebre, confiante, se entreteve em colher algumas flores. Farei um bom ramo e quando chegar primeiro à festa, darei a Margarida. Ela ficará bem contente porque gosta muito de flores. Depois de um bom tempo, apareceu por ali a pobre tartaruga, que chegava suada, mas que pacientemente ia fazendo a sua corrida passo a passo. Não devo distrair-me descansando, pois a lebre deve estar levando muita vantagem. O que a tartaruga não sabia era que naquele momento a lebre estava dormindo. Ela não pôde vê-la porque a lebre descansava sobre um galho. O tempo passou e por fim a lebre acordou e dirigiu-se para a festa, certa de que chegaria primeiro. Mas quando ela chegou, teve uma surpresa. Lá estava a tartaruga com o troféu nos braços. Isso explica bem claramente que não podemos ser presunçosos e confiar cegamente nas nossas possibilidades. A perseverança e a paciência têm sempre a sua recompensa. Essa história ela é bem conhecida. Vocês já conhecem ela de anos atrás, que vocês já escutaram. Mas ela tem uma mensagem bem interessante. Ela mostra que a gente não deve confiar nas possibilidades que a gente tem. Às vezes a gente acha que é tão esperto, que o nosso colega nunca vai conseguir ser mais esperto do que a gente. Que a gente é aquele aluno nota 10, aquela pessoa nota 10, que ninguém nunca vai alcançar. Mas às vezes aquele amigo que a gente tem, a gente acha que ele só vai chegar no máximo a nota 7. Uma nota 8, nunca vai chegar ao 10. Ele vai, bem devagarinho, ele vai estudando, ele vai, aprendendo de forma que você tá nem preocupado, porque já é certo que vai alcançar a posição mais alta, vai alcançar a nota 10. E ele vai ali, vai construindo tudo aquilo que você já sabe. Ele vai todo dia explorando um pouquinho mais do conhecimento. E quando você menos esperar, ele chega primeiro que você. Às vezes o 10 que ele vai ganhar é muito maior que o seu, porque o esforço dele foi maior. Ele teve a persistência, ele teve paciência em aprender tudo aquilo, certo? Aí a gente tem algumas questões que o texto ele traz, certo? A primeira questão diz assim: onde a lebre e a tartaruga eles queriam chegar primeiro? Elas queriam chegar primeiro a uma festa, queriam comemorar a festa da Margarida, né? Depois ele diz: o que a lebre fez no meio do caminho? O que é que ela fez no meio desse caminho? Ela continuou atenta em chegar lá no final, de chegar na festa? Ou ela encontrou algumas possibilidades de descansar, de aproveitar o momento?
O que é que foi que ela fez? E depois ele assim, quem venceu a corrida? Quem foi que venceu a corrida? Alguém que já estava preparado para esse momento, que já sabia que era certa a vitória, ou a pessoa que não tinha expectativa nenhuma de ganhar e foi construindo dia após dia, passo após passo, para que chegasse lá naquele objetivo, que era chegar à festa. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente nunca deve subestimar as nossas possibilidades. A gente tem que aprender todos os dias e ir conquistando, independente do que seja, independente de quem vem competindo com a gente, se ele sabe mais, se ele sabe menos, todo mundo sabe igual. Só basta a gente acreditar que é possível que aconteça, certo?